Oi, pessoal, bem-vindos a esse vídeo. Eu sou a Carol da área Bitcoin. E nesse vídeo eu vou comentar uma polêmica que está surgindo, ou pelo menos uma narrativa que fala sobre o fim dos ciclos de 4 anos do Bitcoin. Que o Bitcoin, a princípio, não teria mais essas subidas parabólicas e depois o bear market da queda gigante, né? Que caracteriza os ciclos a cada halving que passa. Então vamos explorar um pouco se essa narrativa faz sentido ou não. E se você quer mergulhar profundamente no Bitcoin, do zero ao avançado, desde a parte filosófica, técnica, como acumular, como investir, como guardar na sua própria carteira, fazer a própria custódia com soberania, usando as diversas ferramentas que existem, inclusive com KYC, sem KYC, para você escolher a melhor forma para você acumular Bitcoin. No Bitcoin Starter tem toda uma comunidade, uma plataforma, um ecossistema pronto para te ajudar a dar os primeiros passos e também os últimos passos nessa jornada conforme o Bitcoin vai evoluindo. A gente vai trazendo novos conteúdos, aulas atualizadas com todas as novas ferramentas que são desenvolvidas ao redor do Bitcoin. E bora então, vou deixar o link aqui na descrição, e bora então para o assunto desse vídeo, se acabaram os ciclos de 4 anos do Bitcoin. Primeiro ponto é, o que são esses ciclos, né, para quem está chegando aqui agora e como que eles se formam. Então vou compartilhar aqui a minha tela. Essa imagem aqui, ela mostra os ciclos do Bitcoin até agora, né, e os ciclos eles se caracterizam por movimentos de expansão de preço e depois de declínio abrupto de preço, que caracterizam as várias fases em cada ponto do ciclo do Bitcoin. Mas o que determina cada ciclo, e que tem determinado até agora, é o halving, que é um evento que acontece a cada 210 mil blocos na rede Bitcoin. O protocolo está programado para cortar pela metade a recompensa que é dada aos mineradores. Então, para quem não sabe como o Bitcoin funciona, o minerador, quando ele minera um bloco, quando ele encontra o hash do bloco, ele recebe Bitcoin como recompensa. Lá no início da rede, quando nenhum halving tinha acontecido, a recompensa era 50 Bitcoin. Depois do primeiro halving, a recompensa passou para 25 Bitcoin. Depois para 6,25 e agora no último halving, em 2024, caiu para 3,125 BTC por bloco minerado. Então, isso quer dizer que ao longo do tempo, a recompensa ela vai sendo reduzida pela metade, até que no ano de 2140 as últimas recompensas vão ser entregues aos mineradores e novos Bitcoin não vão ser mais minerados. Então, os ciclos do Bitcoin demonstram como a política monetária dele, essa é uma questão fundamental, muito mais do que o preço, é que a política monetária do Bitcoin, a gente conhece ela de antemão, basicamente com mais de 100 anos de antecedência. A gente sabe até o último Bitcoin ser minerado, como que vai ser a inflação do Bitcoin, a taxa de emissão de novos Bitcoin. Isso torna a política monetária do Bitcoin totalmente transparente e previsível, algo que nenhum outro sistema financeiro oferece, né, nesse tipo, esse nível de previsibilidade matemática. Beleza. Só que quando essa recompensa ela é cortada pela metade, isso quer dizer que a quantidade de Bitcoin circulante, ela cai, porque tem menos Bitcoin, menos novos Bitcoins sendo minerados e entrando no mercado para ser negociado entre mineradores, entre as pessoas que estão querendo trocar Bitcoin entre si. Então, quando acontece isso, por consequência, acontece um choque de oferta. Ou seja, para a mesma demanda, tem menos Bitcoin sendo minerado e menos novos Bitcoin entrando em negociação no mercado. E toda vez que o halving aconteceu, 1 ano e meio, até 2 anos depois do halving, Bitcoin teve uma subida parabólica de preço. Ela começa lentamente no próprio ano do halving e no segundo ano, após o halving, essa subida ela se torna parabólica. No ciclo anterior, né, em 2020 a 2024, ali antes do halving de 2024, essa subida foi menos intensa que as anteriores. Então a gente tem observado que mesmo com o passar do tempo, tem existido essas subidas grandes parabólicas, depois uma queda de preço, chegando até 70% de correção após o halving, só que Bitcoin nunca mais voltou aos mesmos patamares do bear market anterior. Ou seja, a cada ciclo que passa, as mínimas são cada vez maiores, que é o que torna o gráfico do Bitcoin essa escada ascendente, esse arco ascendente, que também é o gráfico de alguma forma de adoção do Bitcoin. Quanto mais pessoas demandam, adotam Bitcoin, mais ele tende a se valorizar no longo prazo. Enfim, então, os ciclos de 4 anos 4 anos, eles têm essa característica. O halving marca esse choque de oferta, essa redução da emissão de novos Bitcoin, e isso causa esses movimentos, que eu vou mostrar aqui nessa imagem aqui. Esse é um slide do Bitcoin for All, que
a gente inseriu num curso gratuito, está aqui no YouTube, tem também todos os materiais, gratuitos no GitHub. Então essas são as 4 fases dos ciclos, né. Então a gente pode começar a contar a partir do Bear, por exemplo, como nesse material aqui feito pela Aurélien Ohayon, e ela e esse material mostra como o Bear, ele marca justamente aquela correção, um ano inteiro de correção em que Bitcoin cai da máxima histórica até o piso, né, do ciclo correspondente. Então 2011, 2014, 2018, 2022 foram anos de bear markets. Depois disso começa uma fase de acumulação, que Bitcoin anda de lado por um ano inteiro, é a fase mais tediosa do ciclo. Depois vem o momento de expansão, que é justamente no ano do halving ou pós-halving, que é quando volta a expectativa da subida de preço, e Bitcoin tem subidas, mas não chega a ser aquela subida parabólica que é quando acontece a bull run. Em teoria, 2025, é para ser o ano da bull run, que geralmente começa, a partir de julho, agosto, até novembro, dezembro, foram nos anos anteriores os momentos dessa subida mais, vertical do Bitcoin. A gente tem observado que esse ano, 2024, 2025, depois do halving, tem, de certa forma, subido de forma muito parecida com 2017. Então tá numa inclinação ascendente, mas enfim, esses são os ciclos do Bitcoin. Mas o que está surgindo muito intensamente, principalmente por causa da entrada de institucionais, é que os ciclos de 4 anos, eles podem estar com os dias contados. Ou seja, a Bitcoin não vai fazer mais esses movimentos de subida parabólica e bear market corrigindo 70, 60%. Nos primeiros anos chegou a cair 84%. A tendência é que, conforme o Bitcoin for sendo adotado, sim, ele se torne menos volátil, a gente não tenha mais essa oscilação. Contudo, com o lançamento dos ETFs e a entrada de institucionais, baleias, gigantes, corporações, está surgindo o zum, zum, zum de que esses ciclos de 4 anos ele vai acabar. Por quê? Até então, deixa eu abrir minha tela aqui. Até então, no Bitcoin, o perfil que mais demandava e demanda por Bitcoin é o varejo. E o varejo é um perfil geralmente especulativo, com mentalidade de curto prazo e com não muita liquidez, para segurar Bitcoin ou qualquer ativo por longos períodos de tempo. Então é por isso que a gente observou no início da vida do Bitcoin volatilidade brutal. Compras na euforia da bull run, muitas sardinhas comprando muito, achando que vai subir para sempre, e ao mesmo tempo nas grandes quedas, o varejo ele costuma ficar com muito medo e vende com medo da queda. A partir do momento que é lançado o ETF de Bitcoin, a gente percebe uma mudança de comportamento, porque entra um novo perfil no mercado. Entra o perfil institucional, que é um perfil que é o oposto do varejo das sardinhas que eu falei, né. É um perfil que tem visão de longuíssimo prazo, tem muita liquidez e que está acostumado com a volatilidade, não vê a volatilidade como um risco. Principalmente agora que entendeu que Bitcoin é uma nova reserva de valor e um novo sistema financeiro alternativo. A gente está observando os institucionais compararem e colocarem Bitcoin lado a lado ao ouro como uma reserva de valor. Então o que a gente observa e que a narrativa para que os ciclos de 4 anos não aconteçam mais, é que esses compradores institucionais, primeiro, eles vão comprar e segurar por longos períodos de tempo, ou seja, não é como as sardinhas e varejo que vão vender no medo, no pânico, nas primeiras quedas, pelo contrário, quando tiverem quedas grandes, 20, 30%, como aconteceu recentemente, eles vão estar lá comprando, porque eles vão ver essas quedas como oportunidade, não como risco. E é um perfil que tem muita liquidez e não precisa ficar fazendo operações mais arriscadas. Eles vão segurar por longos períodos, especialmente agora entrando os fundos de aposentadoria nos Estados Unidos, que é os 401k, né. Então, a partir disso, se tem uma percepção que pode ser que não tenha mais tanta volatilidade como era no passado e que Bitcoin comece a espelhar um comportamento parecido com o do ouro quando foi lançado o ETF de ouro. Eu vou compartilhar aqui a tela para demonstrar o que isso quer dizer, né. Então, quando o ETF de ouro foi lançado aqui em 2024, o que se percebeu é que na sequência ele subiu, claro, oscilou, mas ele subiu praticamente numa crescente durante 8 anos, até ali 2012. E ali ele deu uma corrigida um pouco maior, mas foram 8 anos subindo numa escadinha. Isso demonstra a adoção institucional do ouro como um ativo corporativo, que antes não era possível, porque
não existia um ETF de ouro, né, só o ouro commodity precificado pelas exchanges que vendiam, ouro in natura ou em papel, por exemplo, mas não um ETF apoiado no preço do ouro. Então se imagina que um comportamento similar possa acontecer com o Bitcoin. E se isso de fato acontecer, realmente os ciclos de 4 anos, pode ser que dure mais tempo essa adoção institucional, pode ser que dure menos, então claro que é um norte, né, de comportamento, não é uma previsão de futuro, mas pode ser que os ciclos como eles foram observados até agora, não aconteçam mais da mesma forma. E outro dado importante é a velocidade de adoção do ETF de Bitcoin comparada ao ETF de ouro. Na linha preta aqui está o ETF do ouro quando ele foi lançado em 2004, e na linha laranja o ETF de Bitcoin lançado em 2024. Então o que dá para ver é que o ETF de Bitcoin, aqui ó, em 1 ano ele conseguiu atingir um valor de ativo sobre gestão, que é o Asset Under Management, do ETF de Bitcoin, de US$ 140 bilhões, dado que o ETF de ouro demorou basicamente 15 anos para atingir. Então, em 1 ano, o Bitcoin fez o que o ouro demorou 15 anos. Então, assim, a gente observa a demanda, a expectativa que tinha para que esse ETF de Bitcoin fosse lançado, para que corporações, empresas, enfim, fundos pudessem se expor de forma indireta, né, porque em alguns países a gente sabe que eles não podem comprar Bitcoin de forma direta, mas eles podem comprar ativos americanos, ETFs ou ações de empresas americanas, e é por isso que a gente tem visto um crescimento tão grande da adoção dos ETFs e até mesmo das treasuries, como um proxy de Bitcoin, um ativo que espelha o valor do Bitcoin quando essas corporações não querem barra não podem acumular de forma direta. E esse outro gráfico aqui é bem interessante, porque demonstra basicamente a mesma coisa. Eh, ele mostra como, year to date, do início do ano até agora, Bitcoin teve paridade em relação aos net inflows, ou seja, as entradas de liquidez nos ETFs de ouro. Bitcoin e ouro tiveram paridade em entradas. O que que isso quer dizer? Institucionais estão colocando Bitcoin e ouro em paridade, ou seja, como se fossem a mesma coisa, como reservas de valor. E aqui está escrito basicamente isso. Até agora, em 2025, os mercados oscilaram entre risk on and risk off sentiment, entre sentimento de risco e de não risco, né? Ambos com Bitcoin e ouro se beneficiando nesses diferentes pontos. Agora, os ETFs de Bitcoin praticamente se alinharam com os ETFs de ouro em relação a entradas de capital. Outro sinal de que investidores estão tratando ambos como hard assets, como ativos sólidos, e como core holdings, como os principais para se ter, apesar das suas diferenças. Então isso mostra como Bitcoin e ouro estão sendo vistos da mesma forma, como reservas de valor e uma proteção num ambiente inflacionário, inseguro, instável, de risco, de guerra, enfim, de crises fiat, de alto endividamento. Então é por isso que, enfim, deixa eu abrir minha tela. Aqui. Então é por isso que Bitcoin, surgiu essa narrativa de que os ciclos de 4 anos eles podem estar acabando por um novo comportamento, um novo perfil entrando no no mercado, né, na indústria e demandando por Bitcoin, que não vai ter o mesmo comportamento das, sardinhas do varejo, como o Bitcoin teve até agora. E outra coisa que eu queria trazer aqui é que isso, na verdade, é uma especulação. A gente vai ter que viver este ciclo para ver se de fato é isso que vai acontecer. Se de fato o Bitcoin não vai ter uma subida parabólica e sim uma subida de escadinha contínua ao longo dos anos. Porque se Bitcoin tiver uma queda em 2026, 2027, pronto, já começa a se caracterizar como um prosseguimento dos ciclos, como Bitcoin tem feito nos últimos 15 anos. Só que, por outro lado, Bitcoin até então tem seguido ciclos. Pode ser que acabe o ciclo de 4 anos? Pode ser que sim. Pode ser que surja um stock to FOMO, ou seja, uma adoção tão grande, tão intensa, tão urgente e tão parabólica, que o gráfico não é mais essa escadinha aos pouquinhos subindo ao longo de anos, mas uma subida vertical. Eu vou botar aqui na tela o gráfico do stock to FOMO, para quem não viu ainda. Então, são coisas que estão na mesa, depende do cenário, depende da percepção das pessoas. Mas o que não está seguindo os ciclos anteriores são justamente as criptos, as shitcoins. A gente está observando que nesse ciclo, todo aquele apelo especulativo que tinha nos ciclos anteriores, ele está muito mais fraco e, na verdade, a demanda está decrescente para criptos, né? Porque desde o ciclo anterior, desde 2021, a gente tem visto que a percepção do que são criptomoedas, ela melhorou muito. É,
a percepção do mercado de que não, então não é de fato como o Bitcoin, não são protocolos descentralizados, porque tem uma foundation, tem VC, tem alguém ali com poder de decisão sobre o protocolo, então não é de fato descentralizado. A gente está vendo várias shitcoins perdendo hã, segurança, fundamentos, como por exemplo Monero, que se apoiou tanto em privacidade, mas está sofrendo um ataque de 51%, nas últimas semanas. Então todas as narrativas que embrulhavam numa imagem bonita, os protocolos como inovação e como algo que teria alguma solução útil para o mundo, está caindo por terra por justamente não ter o básico, que é a descentralização. Se não tem descentralização, não tem como competir com o Bitcoin, e aí é por isso que a gente está vendo nesse ciclo a out-season não acontecendo. Se a gente precifica criptomoedas em Bitcoin, a gente vai ver que elas estão perdendo valor, 70, 80, 50% de desvalorização em relação ao Bitcoin, então elas estão sendo desmonetizadas. Então, o que não está acontecendo nesse ciclo, e que aconteceu nos ciclos anteriores, é essa demanda por shitcoin, por criptomoedas. A gente está vendo esse ciclo focado em Bitcoin, cada vez mais, especialmente nas empresas, treasuries, por exemplo, ou empresas que querem ter Bitcoin nas suas reservas, se tornando, se valorizando em bolsa, e não mais aquela demanda que se tinha anteriormente por criptomoedas. Eu vou fazer um próximo podcast, vídeo, explicando essas diferenças de forma mais profunda para quem ainda não captou, para quem ainda não acordou para isso, que eu acho que é super importante, mas eu acho que nesse ciclo, a gente está vendo um ciclo muito focado no Bitcoin, e as shitcoins sendo totalmente desmonetizadas. Voltando então sobre minha opinião sobre se de fato é o fim dos ciclos de 4 anos. Eu acho que ainda não dá para afirmar, quem afirma, assim, que com certeza acabaram os ciclos, tá dando uma de mandinar. Tem muita gente que quer pagar de mandinar, que vai prever o futuro, que sabe adivinhar o que vai acontecer, e a gente viu ao longo desses anos todos que todo mundo que tenta prever o futuro erra, porque não tem como prever. Principalmente no Bitcoin, porque a gente sabe que Bitcoin sempre faz o que ninguém tá esperando. Sempre tem um plot twist ali que muda tanto a narrativa quanto a realidade, e alguma coisa acontece no meio do caminho que não era previsível e que muda toda a percepção do mercado sobre as condições daquele momento. Bitcoin não muda, Bitcoin é descentralizado, imutável, ali, como eu mostrei antes, né, a política monetária dele está programada, transparente, o que muda é a percepção das pessoas sobre ele. Então a escassez dele permanece a mesma, a descentralização permanece a mesma, só que a percepção de valor dele como um ouro digital, como um sistema financeiro alternativo, como uma proteção contra a inflação, como um hedge contra crises econômicas globais, como uma proteção, um seguro contra um endividamento fiat crescente, essa percepção está crescendo cada vez mais. E é por isso que ele está cada vez mais sendo adotado. Agora, não tem como prever se os ciclos de 4 anos acabaram, é pura especulação quem diz que vai acabar. Eu acho que o mais seguro é você se preparar para todos os cenários, né? Se os ciclos forem se repetir, se prepare. Tem ali um colchão de liquidez para você continuar acumulando, mesmo nas quedas, para conseguir acumular ainda mais Bitcoin. Siga acumulando, mesmo se não tiver um bear market, você vai continuar acumulando e acompanhando a valorização do Bitcoin, se protegendo no longo prazo de qualquer forma. E se você quer estudar mais profundamente, bora para o Bitcoin Starter, lá você vai ter todas as ferramentas. Eu acho que é isso, não dá para tentar ficar adivinhando o futuro. A adoção ela tá avançando, o Bitcoin tá crescendo, e a questão é estar preparado para isso, para qualquer cenário que possa acontecer. Espero ter esclarecido um pouco desse papo que tá rolando por aí. Tudo é bom para o Bitcoin. Se acabarem os ciclos de 4 anos, ótimo. Se não acabarem os ciclos de 4 anos, melhor ainda, dá para acumular Bitcoin ainda mais barato. E eu acho que esse é o segredo por trás de quem tá estudando Bitcoin e tentando construir essa riqueza geracional para o futuro, né? Se preparar, ter fibra, mentalidade, inteligência emocional para lidar com ciclos. Então, bote os pés no chão, acumule Bitcoin, proteja suas seeds e opt out. Até o próximo vídeo.